No obscuro canto da psique humana, existem indivíduos cujos atos de violência e crueldade ultrapassam a compreensão. Ao longo da história, alguns desses monstros se destacaram, não apenas por suas atrocidades, mas também pela maneira como conseguiram se infiltrar nas sociedades que habitavam. Hoje, exploraremos a mente perturbadora de alguns dos maiores assassinos em série da história, homens e mulheres que, sob uma aparência muitas vezes comum, esconderam segredos inimagináveis. De Ted Bundy, o charmoso manipulador que atraía suas vítimas com um sorriso, a Elizabeth Bathory, a condessa sangrenta, que acreditava que o sangue jovem poderia manter sua beleza, essas histórias revelam a complexidade do mal e os traumas que moldaram suas existências. Prepare-se para uma jornada sombria, onde analisaremos os perfis psicológicos desses assassinos, seus métodos horrendos e os crimes que chocaram o mundo. Você está pronto para desvendar os segredos do lado mais obscuro da humanidade? Jeffrey Dahmer era uma figura profundamente introvertida e solitária, com um comportamento que já na juventude indicava traços perturbadores, como o interesse mórbido em dissecar animais. Ele sofria de transtorno de personalidade esquizoide, o que o tornava distante e desconectado emocionalmente das pessoas. Além disso, possuía um desejo patológico de exercer controle absoluto sobre suas vítimas, um impulso que culminou em suas práticas de canibalismo e necrofilia. Essa necessidade de domínio total refletia uma psicopatia que o levava a tratar seres humanos como objetos de sua compulsão violenta e sexual. O método de Dahmer para atrair suas vítimas era engenhoso e predatório. Ele geralmente escolhia homens jovens, oferecendo dinheiro ou bebidas para que o acompanhassem até seu apartamento. Lá, ele os drogava para anular sua resistência, estrangulava e, em seguida, cometia atos sexuais com os corpos. O sadismo não parava por aí, e Dahmer muitas vezes guardava partes dos corpos de suas vítimas, praticava canibalismo e mantinha partes humanas como troféus. Sua obsessão com o controle e o desejo de reter parte das vítimas após a morte o transformou em um dos assassinos em série mais repugnantes da história moderna. Entre 1978 e 1991, Dahmer assassinou brutalmente 17 homens e garotos em Milwaukee, Wisconsin. Ele foi finalmente capturado em 1991, quando uma de suas vítimas conseguiu escapar de seu apartamento e alertar a polícia, revelando o horror que ocorria por trás de suas portas fechadas. Após seu julgamento, Dahmer foi condenado à prisão perpétua, mas sua vida terminou de forma violenta em 1994, quando foi assassinado por um companheiro de cela, encerrando de maneira abrupta a trajetória de um dos criminosos mais infames dos Estados Unidos. Ted Bundy era um homem carismático, atraente e altamente manipulador, características que lhe permitiam atrair suas vítimas com facilidade. Seu comportamento encantador escondia uma mente fria e calculista, e ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, uma condição marcada pela incapacidade de sentir empatia ou remorso. Essa falta de sentimentos genuínos por suas vítimas o tornava extremamente perigoso e imprevisível. Seu método de atuação era cuidadosamente planejado. Bundy costumava se passar por alguém inofensivo, muitas vezes fingindo estar machucado ou precisando de ajuda, o que fazia com que as vítimas, geralmente jovens mulheres, abaixassem a guarda. Uma vez que conquistava sua confiança, ele as levava para locais isolados, onde as agredia fisicamente, estuprava e, em seguida, as matava de forma brutal. Um dos aspectos mais macabros de seus crimes era o fato de que ele frequentemente voltava aos corpos de suas vítimas para realizar atos de necrofilia, demonstrando uma obsessão perturbadora com o controle sobre elas, mesmo após a morte. Entre 1974 e 1978, Ted Bundy foi responsável pela morte de mais de 30 mulheres em vários estados dos Estados Unidos, embora o número real de vítimas possa ser ainda maior, já que ele nunca revelou a verdadeira extensão de seus crimes. Bundy conseguiu escapar da polícia várias vezes durante sua perseguição, utilizando sua inteligência e manipulação para evitar a captura. No entanto, ele foi finalmente preso e julgado, sendo condenado à morte. Em 1989, após anos de apelações, Bundy foi executado na cadeira elétrica, encerrando um dos casos de assassinato em série mais notórios da história dos Estados Unidos.
Andrei Chikatilo, conhecido como o Estripador de Rostov, é um dos assassinos em série mais aterrorizantes da história. Ele era um homem atormentado por sua impotência sexual e um histórico de frustrações e rejeições, o que contribuía para sua psicopatia. Chikatilo encontrou um meio de obter prazer sexual apenas através da violência extrema, levando-o a assassinar brutalmente suas vítimas de forma grotesca e cruel. Seu método de atuação era astuto e predatório. Chikatilo frequentemente se aproveitava da vulnerabilidade de crianças e mulheres, atraindo-as em estações de trem ou paradas de ônibus, onde oferecia ajuda ou proteção. Uma vez que conquistava a confiança delas, ele as levava para áreas isoladas, longe do olhar público. Lá, ele as atacava com facas e mordidas, mutilando os corpos em um ato de sádica brutalidade. Essa necessidade de controle e dominação sobre suas vítimas era um reflexo de sua psicopatologia, revelando uma mente profundamente perturbada. Entre 1978 e 1990, Chikatilo foi responsável por pelo menos 53 assassinatos na União Soviética, embora o número real possa ser ainda maior. Sua captura em 1990 marcou o fim de um período de terror, quando a polícia finalmente conseguiu rastrear e prender o criminoso que havia se escondido por tanto tempo. Após um julgamento que chocou a nação, Chikatilo foi condenado por seus crimes e executado em 1994, encerrando a vida de um dos mais notórios assassinos em série da história. À medida que encerramos nossa jornada pelo lado mais sombrio da natureza humana, é crucial refletir sobre o impacto devastador que esses assassinos em série tiveram nas vidas de suas vítimas e nas comunidades ao redor do mundo. Cada história que exploramos não é apenas um relato de horror, mas também um lembrete da fragilidade da vida e da importância de permanecermos vigilantes. Embora esses indivíduos tenham deixado um legado de terror e sofrimento, também nos impulsionam a compreender melhor os fatores que podem levar a tais comportamentos extremos. O estudo da criminologia e da psicologia é fundamental para prevenir futuros horrores e ajudar a identificar sinais de alerta em nosso dia a dia. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para mais conteúdos que exploram a complexidade do comportamento humano. Deixe seu comentário abaixo sobre qual caso mais o impactou e compartilhe suas reflexões. Juntos, podemos continuar a aprender e a entender, mesmo os aspectos mais sombrios da nossa existência. Até a próxima!